Boa noite. Obrigada, Olívio. Bom, gente, nós vamos começar nosso bate-papo mais importante desse festival. Eu prometo que eu vou tentar não chorar. Olívio, eu vou tentar, tá bom? Mas vai ser difícil. Estou imensamente feliz e não vou conseguir não. Muito emocionada. E eu tenho dito que tem um livrinho infantil, poxa, um livro infantil maravilhoso, do Monstro das Cores, em que a cor da alegria é representada pelo amarelo. Eu tenho dito, então, eu sou um sol muito brilhante durante essa semana. E eu estou profundamente agradecida pela presença de vocês aqui e muito, muito, muito feliz. Muito. Porque eu tenho aqui na minha companhia um homem, escritor, guarani, que tem uma obra muito consistente, fundamental, e também porque ele é uma pessoa incrível. E eu já era muito fã do Olívio quando eu escolhi o Olívio como homenageado desse festival. O Falzinho começou com o Olívio sendo o homenageado da terceira edição do FAO. O FAO virou Falzinho por causa do Olívio de Cupé. E tendo conhecido o Olívio de perto, depois de muitos abraços que eu já dei nele, e de muita conversa, e de muitas risadas, eu queria dizer que é uma alegria poder conviver com a pessoa do Olívio. Que o Olívio tem uma história de muita luta. Ele é uma personalidade fundamental para o nosso país, de muita resistência, e ele é leve. Ele é uma brisa que refresca a gente nesse calor de Rio Preto. Então, Olívio, essa é uma apresentação muito afetuosa, e eu queria dizer que eu estou imensamente feliz com a sua presença. E depois de conhecer o Olívio, eu também conheci um pouco da família do Olívio. O Olívio é esse escritor famosíssimo, com mais de 20 livros publicados, com literatura para as infâncias e para além das infâncias, literatura de resistência, literatura indígena e literatura subjetiva para além da temática indígena. E o Olívio é casado com a Jovina Ranca. Melhorou um pouco, gente. Eu treinei. E a Jovina é uma mulher caigangue. A Jovina tem uma história maravilhosa, de muita luta, de resistência, de conquista. E eles trouxeram também junto deles o Tchecupé Mirim, que é uma leveza. Ele canta, ele toca, e a cada vez que ele canta e ele toca eu choro, e ele também escreve. E além disso, a gente ainda tem o outro filho do Olívio, que é bastante conhecido, que é o Verá, que é o Verá na música, que tem música gravada com DJ Alok, com Criolo, Caetano Veloso, e é só a gente procurar pelo O Verá no Spotify que a gente encontra uma maravilha. Rap indígena, isso é maravilhoso, é incrível. Então, eu vou começar agradecendo. Obrigada, gratidão, muito obrigada pelo aceite da minha singela homenagem para você, Olívio. É pouco ainda, mas a gente buscou na unha de volta, né? Muito obrigada pela presença, pela confiança, pela credibilidade. Muito obrigada a todos, todas e todos vocês que estão conosco aqui nessa noite, compreendendo a importância desse momento. Obrigada, equipe do Falzinho, todo mundo que é da equipe, Jeff, Arlen, Rui, Juni, Gabi, Moisés. Moisés, nem sei como que eu vou pagar o Moisés quando acabar o Falzinho, tá, gente? Muito obrigada. Equipe de Libras, obrigada, muito obrigada. Nós vamos começar ouvindo uma canção
E depois eu vou passar a palavra para o Olívio, para ele falar tudo que ele tiver vontade para a gente engrenar no nosso bate-papo. Pode ser? Vocês deixam falar? Então tá bom, eu vou tentar ser sério hoje. Vou tentar, para ninguém chorar. Mas se chorar não tem problema, que eu avisei lá para colocar um médico ali embaixo, qualquer consequência que acontecer aí. Bom, eu sei que a câmera está filmando eu ali, eu não sei se, porque eu não consigo falar sentado, porque senão vão pensar que eu estou cansado. Então é melhor eu falar de pé, né? Acho que é o jeito. Tá bom? Vou falar de pé. Bom, eu fico feliz, né, de estar aqui nessa cidade. Pela primeira vez que eu estou sendo homenageado mesmo, né? Porque são muitos anos de luta e a gente fica emocionado também. Então eu tenho que rir, porque senão eu vou chorar. Então, para não chorar, é melhor não ser muito sério. Então é melhor continuar alegre. Eu me chamo Olívio de Coupé, eu comecei a escrever em 1984, então são muitos anos de luta, 37 anos como escritor. Então, foi uma realidade que eu passei por décadas, né? Realidades diferentes, experiências diferentes, e hoje a gente vê, depois de 37 anos, eu estou sendo homenageado nessa cidade, né? Então eu comecei, quando eu era garotinho, igual ele assim também, né? Era magrinho, cabelinho preto, era o mesmo estilo, eu lembro até hoje, não mudou nada. Eu tinha uma caneta e um caderno, então eu comecei a escrever. Eu era pequeno, eu era garoto, eu tive coisa que eu gostava de ler. E eu era garoto, eu tinha 15 anos, e daí de repente eu gostava de jogar bola. E eu fui para a cidade, uma cidade do interior do Paraná, e eu comecei a frequentar um Sesc, no Paraná, e tinha uma quadra de futebol, e eu vou jogar bola todo dia, porque eu achava que eu ia ser jogador. Ponta esquerda, e daí comecei a ir nesse Sesc, e jogar bola todo dia, mas todo dia eu ia na biblioteca e pegava um livro, para ler. Peguei um livro chamado O Pensador, que era filosofia, e eu comecei a ler. E daí, de repente, eu lia ali, e eu achava bonito aquelas coisas, não entendia nada, mas eu achava bonito. E eu fiquei emocionado, nossa, mas quanta coisa bonita, e minha cabeça ficava assim, voando. E daí, de repente, na metade do livro, que era um livro imenso, todo dia eu li um pedacinho, e daí estava escrito lá, não sei se até hoje,
Filosofia quer dizer amigo da sabedoria. E eu fiquei pensando, caramba, então eu vou ler, que eu acho que vou ficar inteligente. E daí estou lendo até hoje para ver se eu chego a essa inteligência, eu não consigo. Estou tentando. E leio até hoje. E eu imaginava que eu ia ficar inteligente. Aí comecei a escrever também. Comecei a escrever poesia, mas eu não tinha noção, guardava as coisas, jogava fora. Daí, em 1984, eu comecei a escrever um romance. Eu era garoto. E comecei a escrever. Eu falei, nossa, eu tenho dom. Eu comecei a escrever, e escrevendo. Daí, quando eu já tinha 500 páginas escritas do romance, eu falei, mas como termina essa coisa? Eu não sabia como terminava um romance. Eu era garoto. E aí, eu falei assim, eu vou parar de escrever, porque se parar, escreveu. Já terminou a história. Então, terminei a história assim. E daí não parei mais, até hoje estou escrevendo. Daí comecei a escrever poesia, contos, romance, história, e até hoje estou nessa vida sempre escrevendo. Né? Mas não sabia como publicar um livro, porque eu era garoto. Daí eu comecei a viajar. Minha vida sempre foi viajar para lá e para cá, e fui para São Paulo. De São Paulo, de repente, eu vim para Curitiba. E eu vivia sempre tentando falar para os outros que eu era escritor. Mas eu falava assim, mas você tem algum livro publicado? Eu falei, não, mas eu sou escritor, eu escrevo. E eu ia guardando tudo. A mala minha era lotada. Eu tenho até hoje mala lotada de caderno. Sempre com coisas novas, guardadas, antigas, e está lá. E eu fui guardando. E daí, em 1985, eu escrevi um livro de poesia com uma antologia com outros poetas. E daí eu falei, agora eu sou escritor, porque já tenho uma poesia guardada. Daí vim para São Paulo fui para PUC, vim para o Paraná, de novo aqui em Curitiba. Daí comecei a frequentar a Feira do Poeta em Curitiba. Aí falei, nossa, aqui vai ser bom para me divulgar. Eu falava que eu era poeta. Daí a gráfica lá dessa feira publicava uma poesia de cada poeta. E daí o Paulo Liniz ia lá. Eu falei, bom, se o cara for famoso, é sinal que eu vou ficar famoso também aqui. Daí comecei a divulgar minhas poesias. Em 88 eu entrei na PUC do Paraná, fazer filosofia, sonhando que eu ia ficar inteligente. E daí entrei na PUC. Daí fiquei por lá, passando aquele sufoco desgramado, que a gente não tinha condições. Daí em 1990, eu conheci essa mocinha aqui, naquela época, né? E daí ela já via meus trabalhos como é que era. E eu estou ali, só escrevendo, sonhando que um dia eu vou publicar um livro. Daí, de repente, ela foi embora, daí eu fiquei sozinho. Daí, depois de 91, eu fiquei por lá de novo na PUC. Daí, final de 91, eu fui para São Paulo, voltei. Daí, fui estudar filosofia na USP, mudei para lá, entrei na filosofia. Daí, eu falei, nossa, eu tenho que procurar as editoras, a publicar um livro. Daí, eu comecei, eu não tinha experiência, fui procurar as editoras grandes. Daí, quando eu entrava nas editoras, não tinha nenhum editor para me atender, ninguém. Quem me atendia eram os vigilantes. Porque o vigilante é que atende suspeito, né? Não é escritor, eles atendem suspeito. Eu entrava, depois, não, eu sou escritor, eu queria mostrar o trabalho meu. Daí eles falavam, não, tem que agendar. Depois, outros falavam assim, não, a gente não escreve nada de Índia. A gente só escreve livros de antropólogos da USP, da PUC. Daí, beleza, então tá bom. Daí um dia eu falei assim, nossa, eu descobri uma editora lá em Pinheiros, e eu fui lá para conhecer. Daí eles faziam publicação só independente. Daí eu falei, quanto fica 500 livros para publicar esse livro de poesia? Daí eu vou publicar. Daí eu lancei meu primeiro livro chamado Leobras Inesquecíveis, um livro de poesia. Daí beleza. Daí fiz o acordo lá e acertei. Daí foi meu primeiro livro, depois de 10 anos que eu estava escrevendo. Daí lancei esse livro em Osasco. Lancei na Câmara dos Vereadores, em Osasco, dia 16 de outubro de 1993, às 2 horas da tarde. Daí não estava lotado como tem hoje. Tinha um grupinho de acho que 12 pessoas. Daí beleza, eu não esqueço até hoje. Daí não tinha muita gente, mas daí eu sabia por que não estava tendo muita gente, porque naquele dia estava acontecendo o show do Michael Jackson no Morumbi. Então foi por isso que não estava lotado. Daí eu falei, tá bom. E como eu era fã do Michael Jackson, eu perdoei o Michael Jackson pelas consequências que ele me trouxe. Daí tudo bem, daí beleza.
Daí tudo bem, daí eu lancei esse livro e dei continuidade, fui indo, tentando, daí voltei para o Paraná de novo, fui morar na aldeia Laranjinha, dei aula lá, daí de repente acabou o contrato. Ganhei naquela época, em 1999, R$500, era dinheiro na época, né? Daí eu falei, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Porque esses R$500 vai durar 3 meses, daí eu com mulher e criança, 2 crianças, daí vai acabar o dinheiro, o que eu vou fazer? Daí eu fui em Londrina. Cheguei em Londrina e falei assim, mas quanto fica para publicar 250 livros? Daí fez o orçamento, deu 450, eu falei, beleza, vamos publicar. Daí eu vou publicar o livro, e daí eu vendo os livros e vou sobrevivendo em cima dele. Daí beleza, daí uma semana depois eu voltei, o livro estava pronto. Daí o cara falou assim, nossa, eu vi que você é um cara esforçado, eu coloquei 50 livros a mais para você, para te ajudar. Daí, 300 livros. Daí fiz o primeiro lançamento em uma aldeia indígena em 1999, na aldeia Laranjinha. Daí lancei o livro. Daí como essa aldeia é perto do interior, é interiorzinho, daí beleza, não vou fazer na cidade não, vamos fazer na aldeia, porque a gente tem que valorizar nós. Daí lancei o livro na aldeia. Daí quando foi ver, convidei alguns amigos da cidade, que era pouco, daí quando foi ver, lotou a aldeia. Tinha até imprensa. Daí, de repente, como é interior, quando foi ver, aparece o padre de batina, aparece os pastores, aparece o prefeito, apareceu os vereadores, que o interior sabe como é que é, né? Os fazendeiros. Eu falei, nossa, é beleza. Sabe daí, eu peguei, lancei esse livro, 500 anos de angústia. Daí eu comecei a vender o livro. Só que na cidade ninguém comprava o livro, porque o povo do interior não tem dinheiro, são tudo boia fria. E o fazendeiro não compra. Porque o fazendeiro naquela época gastava R$50 de cerveja, mas ele não tem costume de ler, ele não gasta R$7. Daí eu falei, nossa, estou ferrado. Como que eu vou sobreviver aqui? Daí eu fui obrigado a voltar para São Paulo, daí eu fui para a aldeia Curucutu, e lá, como a aldeia tem mais contato com escolas, daí eu comecei a divulgar meus livros. Fui divulgando, vendendo, publicando livros, independente, publicando. Daí de repente fui lançando outros livros, daí de repente chegou 2000, a Marta Suplicy ganhou a eleição, e a gente chamou ela para ir lá na aldeia. Daí quando ela foi lá na aldeia, ela ficou emocionada, falou, nossa, você é escritora? Como pode? Tem que ter seus livros na escola. Eu falei, beleza. A Secretaria de Educação gostou, comprou 3 livros meus. O Saci Verdadeiro, que era de outra editora, e Arandu, Cão Falante, que era independente, e um livro chamado Verão, Contador de História, e um livro chamado Teraquarandu, A Morte de Cretão. Daí comprou uma quantia grande, distribuiu para as escolas em São Paulo, daí eu fiquei famoso. Começou a melhorar a minha vida. Eu falei, nossa, daí a coisa começou a crescer, as escolas começaram a me chamar, fui dando palestra, e daí eu fiquei conhecido na capital. E aí foi passando o tempo, daí já surgiu naquelas épocas, já tinha o Daniel Munduruku, daí surgiu, o Daniel criou, nós criamos naquela época lá o chamado Niarim, que antes do Niarim era outro nome, né? Núcleo dos Escritores Indígenas, depois virou Niarim. E daí começamos a participar no Rio de Janeiro, e as editoras começou a abrir caminho, porque daí nós fomos mostrando a nossa cara. E aí foi se espalhando, houve um grande crescimento, e começou a surgir outros escritores indígenas, e isso foi bom. Daí surgiu a Lei 11.645, que daí foi abrindo mais espaço, e aí está cheio de escritores no Brasil, que é muito importante. E eu fui tendo essa experiência de anos, e publicando. Daí, meus filhos também são todos escritores. Daí eu fiquei preocupado, falei, será que eles não gostam de trabalhar? Eu fiquei preocupado. Porque será que eles pensam isso de mim? Eu não gosto de trabalhar? Daí, beleza, porque daí foi bom, porque meus filhos eram pequenos e começou a viajar comigo. Eu viajava de ônibus para o interior, dando palestra, e eles só acompanhando. Não entende português, mas eles ficavam observando tudo. Daí, de repente, quando foi ver, meus filhos começaram a escrever também. Aquele tio lançou um livro com 9 anos, depois o Verá com 9 anos começou a escrever, lançou um livro pela editora FTD, junto com o Tupã, que tinha 10, e daí mais para frente surgiu o Decubé escrevendo também. Então todo mundo foi escrevendo, né? E daí foi bom, porque a gente vê que trouxe uma nova realidade no Brasil, porque na aldeia a gente aprende história oral.
Aí as crianças na aldeia já têm esse dom de contar história. Aí aprende a escrever, então ele começa a escrever também. Porque não é só contar história, porque sempre tivemos escritor. Só que o indígena não sabia ler nem escrever. Aí o que acontece? O não indígena que tem que escrever para ele. E daí surge aquela história do antropólogo escrever essa história, porque o índio não escrevia, daí ele conta, daí vão escrevendo. E o índio começar a ler e escrever, ele começa a escrever também. E hoje é bom que você vê nas aldeias do Brasil, está cheio de escritores. Toda aldeia que você vai, você encontra um índio escritor. Não tem livros publicados, mas que escreve, escreve. E assim vai indo, como aconteceu com a Jovina. A Jovina, ela é lutadora há anos, 30 anos correndo para lá e para cá, levando tiro de polícia. Eu falei, você tem que escrever. Tem que escrever. Daí eu lancei um livro com ela, a Casa de Passagem. E agora vai lançar um livro chamado A Luta das Mulheres Indígenas. E agora vai lançar um livro na Ponta Grossa comigo chamado Covid nas Aldeias. Então tem que escrever, porque a gente tem que escrever as histórias, porque as nossas histórias, tanto o problema quanto outras coisas, o chamado mitos ou criação, a gente tem que trazer essas coisas para a sociedade, porque a sociedade começa a respeitar a gente e valorizar, porque a gente sempre foi desvalorizado. Casa de Passagem, A Luta das Mulheres Indígenas. É um livro pequeno, mas eu fico feliz que ele é pequeno, mas ele é maior do que o manuscrito de Karl Marx. É só uma página, aqui tem mais de uma página. Então, ganhei dele. E daí, beleza. Então, isso é importante porque a gente percebe que as pessoas começam a respeitar a gente. Se eu estou sendo homenageado hoje, foi graças a toda essa luta, toda essa história. Você entendeu? Porque a gente sempre sofreu preconceito. Então, quando eu comecei a escrever, eu recebia crítica. Ah, mas o índio não pode escrever porque o índio é contador de história. Sim, mas eu posso escrever. Meu filho começou a cantar rap, o mundo todo começou a criticar ele, vocês não podem cantar rap porque o rap é dos negros. Sim, mas daí meu filho falava assim, não, mas eu emprestei dos negros para a gente se defender. Você entendeu? E daí está cantando rap. Então ele recebeu crítica dos indígenas, dos não indígenas, e hoje os indígenas querem ouvir ele, e daí é difícil, porque agora ele ficou famoso, então criticavam ele, agora querem ouvir. Então é assim que acontece, as pessoas começam a entender. Então, se eu estou sendo reconhecido hoje aqui, é porque as pessoas entenderam a nossa luta, que não foi em vão. E eu fico preocupado, porque eu sempre falo que a nossa história tem que ser escrita por nós na nossa visão. Porque até hoje, eu estou procurando um Guarani, que o José de Alencar escreveu, porque eu quero avisar ele que ele não é desse planeta. Eu não sei que planeta que ele vem, eu fico preocupado, ele está perdido andando por aí. Você entendeu? Porque o Guarani é Guarani. E eu não sei de onde o José de Alencar criou esse Guarani, porque ele nunca foi numa aldeia Guarani. Talvez ele nunca viu. Que ele morava no Ceará. Será que ele ia pegar um jeguinho e ir lá para o Rio Grande do Sul visitar os Guarani para saber fazer uma pesquisa? Ele não foi. Então ele criou ideias ouvindo de outros. Porque as ideias que se tem sobre os povos indígenas no Brasil são aquilo que as pessoas iam falando mal. Você entendeu? Porque quem falava as nossas histórias eram os bandeirantes. Os bandeirantes não vão falar bem da gente. Eles iam falando. Ah, aqueles lá é selvagem. Os carimbangos é selvagem. Porque são muito bravos. Ah, os Guarani, eles já são bonzinhos, eles são pacíficos. Não, não é isso a história. Nós tivemos que saber sobreviver em cima dos bandeirantes, porque eles iam matar a gente. Os carimbangos eram mais bravos e tinha que enfrentar. Então, se você enfrenta o assassino, você é considerado selvagem. Então, a história nossa foi contada pelos dominantes, pelos massacrantes. E daí vão espalhando as histórias e vão escrevendo coisas que a gente não sabe. Você entendeu? E daí, o que vai acontecer? A história vai fazendo preconceito, então as pessoas têm medo da gente. As escolas, quando chegam numa aldeia, eles têm medo do indígena. Daí quando eles chegam assim, ah, mas será que ele não vai comer a gente? Porque as histórias vão falando que o índio come gente. Hoje mesmo aqui na praça, um cara perguntou para mim, que a gente veio falar que os índios comem gente? Eu estive aqui na praça perto do hotel, um cara que estava fazendo serviço lá, veio conversar comigo, né? Eles perguntam.
Mas vocês ainda comem gente? E tem um tal de Bolsonaro, não sei se vocês já ouviram falar dele, que ele falou que o índio come gente, que ele foi lá para comer. Então, o que acontece? As pessoas vão falando mal e eles ficam com medo que o índio come gente. Você entendeu? E a gente não come. Tá certo que agora as coisas vão melhorar, a picanha vai começar a chegar, mas carne de gente a gente não vai comer. Você entendeu? É picanha mesmo que a gente vai comer, carne de vaca, carne de porco, sei lá, anta, capivara, a gente come de tudo, mas carne de ser humano não, isso é invenção. Então essas histórias foi criada assim, por isso que eles têm medo da gente. Daí eles falam que o índio é feiticeiro. Daí eu estava lá na praça, lá fumando hoje com o pé no cachimbo, e eles dão aquelas olhadas assim, nem olha, nem olha, nem olha, porque vai que é feitiço. Você entendeu? Porque a história sempre foi falada que o índio é feiticeiro. Vocês têm pajé na aldeia? Tem. Mas ele pode fazer um feitiço para mim? Não, o pajé não faz feitiço. É criação. Eles vão fazendo invenções. Daí, nas aldeias, você sabe que o estudante universitário, ele gosta de falar bonito quando ele chega na aldeia, né? O estudante universitário é assim, porque ele gosta de mostrar, fazendo os pressupostos analíticos, dos conceitos dialéticos. Então ele gosta de falar assim, bem bonito. Só que na aldeia os indígenas não vão entender, a não ser que ele fez faculdade. Daí, como eu morava lá no Curutu, eu recebia muita escola, da USP, PUC e outros. Daí eles gostam de... a gente gostaria de fazer uma análise da dialética, como que se diz o pensamento ontológico hoje, dos conceitos, dos antropólogos, não sei o quê, e daí tudo bem. Daí eles falam assim, bom, a gente gostaria de fazer uma pergunta, eles gostam de falar bonito, né? Vocês ainda fazem incesto? Essa é a pergunta comum na aldeia. E eu, como eu sou ignorante, eu estou tentando ficar inteligente, eu não consigo, daí eu falo assim, bom, incesto a gente não faz, a gente faz só cesto. Se quiser, a gente tem bastante aqui. Né? E daí, eles entenderam que falaram uma besteira, porque eu já dei uma cacetada. Então eles perceberam. Então a gente vai orientando eles através da simplicidade, porque eles não entendem, porque a história vai falando esses absurdos. Então por isso que a literatura, ela vem com essa missão, conscientizar a sociedade através das nossas ideias. Porque nós somos pensadores, nós somos pensantes. Ah, mas o índio não pensa. Então eles têm aquela coisa do preconceito, que o índio não pensa. Você entendeu? Daí eu fui sofrendo outros tipos de preconceito. Quando eu comecei a estudar na USP, sendo escritor, quando eu estava estudando na USP, daí foi aquele preconceito doido, mas como que pode, como que ele conseguiu entrar na USP? Eu sou branco, não consegui. Eu estava lá na aldeia, daí eu nossa, mas como pode? O cara, eu fiz vestibular, não consegui passar, ele passou. Entrou na USP. Daí eu já era escritor naquela época, daí eu ia pegar ônibus e os brancos ficavam conversando falando de mim. E os caras, amigos meus, escutavam e falavam para mim, né? Olha, mas como pode, ele é escritor? Eu não tenho nenhum livro publicado, o cara já tem livro. Então vai gerando preconceito, porque nós somos considerados atrasados. E se a gente escreve, mostra a nossa capacidade, daí eles acham absurdo. Né? Então essa foi a minha experiência de tantos anos, onde as pessoas criam o preconceito, porque se eu estou lá parado, eles falam que a gente é atrasado. E se eu mostro a capacidade, daí eles falam que a gente não é mais índio. Ah, mas ele não é mais índio. Você entendeu? Daí, meu filho ficou famoso. Daí ele viajava comigo, daí ele é escritor, cantor, compositor, tradutor, desenhista, toca violino, toca violão, canta rap em Guarani e canta música Guarani. Essa é a biografia dele, né? Daí os brancos falavam, mas como pode? Ele faz tudo isso, eu não faço. Então essa é a visão, porque eles não consideram, eles acham absurdo o índio mostrar a sua capacidade. E daí meu filho mostrava os livros dele. Ah, mas ele é famoso. Será que não é o pai dele que escreveu para ele, só porque ele é famoso? E daí de repente, não foi ele que escreveu. Não, é ele que escreveu. As composições que ele escreve, é dele, é ele mesmo que escreve. Então, a gente não é visto como um povo inteligente, que a gente é atrasado. Então, por isso que quando a gente está fazendo essa homenagem hoje aqui, não é eu que estou sendo homenageado, é todos os povos indígenas. Porque eu já sei como que o povo da cidade pensa. Porque se eu viesse para a cidade aqui e fizesse uma besteira, uma coisa grave, todos os jornais iam me procurar, eu ia ficar famoso de um dia para o outro. Daí eles iam falar que os indígenas são assim.
como aconteceu na época com o Paulinho Paiacã, que fizeram a maior sacanagem contra ele, para ele não participar da ECA 92, e a bomba explodiu. E aí disse, nossa, olha só, os índios são estuprador. Eu estava na música esperando o ônibus, eu não esqueço até hoje. Daí eu estou lá no ônibus esperando o ônibus, daí uma pouco passou um ônibus perto de mim, daí o ônibus parou, ficaram todo mundo olhando eu no ponto de ônibus. Daí a hora que o ônibus foi sair, eles gritavam, ô Paulinho Paiacã, filha da puta! Aí eu fiquei quieto, né? Eu não pode reagir, né? Porque daí todos os índios são estupradores. Então se eu fizer uma coisa errada aqui, todos os índios vão receber a ofensa. E daí, como eu sei que o povo da cidade é assim, então eu estou sendo homenageado hoje, então todo mundo vai pensar que os indígenas são tudo inteligentes, e somos mesmo. Você entendeu? Então é isso que vocês vão fazer. Né? Então isso que é importante. Então eu fico feliz hoje de estar aqui, falando, conversando, feliz pela presença de todos vocês, e feliz por estar aqui, a antropóloga, amiga nossa aí, a Carol, o marido dela ali, que deu uma força para nós aí também, e com a presença dos maiores desenhistas do Brasil, o Maurício Negra aqui, ó. Depois vocês podem tirar foto com ele. Comigo não tem problema, mas tira foto com ele. Senão vocês vão perder, tá bom? Eu vou deixar a Jovina falar um pouquinho também, né? Porque senão ela vai ficar me criticando depois. Você sabe mulher como é que é, né? Verdade, Olívio. Vamos passar o microfone para a Jovina e depois a gente ouve o Diego Pé Mirim tocar mais um pouquinho e aí depois eu quero saber das infâncias de vocês. Jovina, conta tudo para nós. Boa noite a todos e a todas. É cansativo, né? Eu organizo algumas coisas só das mulheres indígenas também lá no meu estado. Eu sei que a Carol está bem cansada, o pessoal que está na frente aí desse evento está todo mundo cansado. Mas o que eu quero falar para vocês, todo mundo vai se colocar em pé, todo mundo vai dar as mãos para nós receber a força da natureza, a força do alto. A união faz a força. É tão bonito, colorido aqui, todas as cores. Né? O nosso Brasil é latino-americano, é isso que eu falo. A minha infância, eu vou contar só algumas palavras depois, tá, Carol? Para não tomar tempo. E é muito bom quando a gente sente a presença dos nossos ancestrais. Eu vim de um povo que é de guerra mesmo, é guerreiros, um povo que luta também pelo seu direito, né? Lá na minha região são as mulheres indígenas que estão à frente, né? Quando a gente vai para uma luta, elas que ficam na frente com as crianças, elas são muito guerreiras. E quero cantar uma música em Caigangue, que é do meu povo, chama-se Caigangue, Caigangue, Engá, Engá, Engá. Quer dizer assim, nós somos dessa terra e essa terra pertence a nós. Caigangue, Caigangue quer dizer assim, nós somos dessa natureza. Nós vamos para essa terra, e essa terra ele pertence a todos os povos, mas nós somos os verdadeiros donos dessa terra que se chama Brasil, que acolhemos todo mundo, né? Então, vou balançar o maracá e você sente a presença, né, do alto, sente a presença da natureza, porque é com ele que eu falo sempre do nosso povo. Eles chamam a força da natureza, e eu trabalho com a natureza, trabalho com as ervas medicinais, eu trabalho com o verde, e no balançar do maracá você pode sentir a presença, né, do grande rei, que ele é só nós, que ele nos ama e que ele vive para sempre. É só ele que nos ajuda nos momentos assim, de tristeza, no momento que nós estamos tristes, que é a nossa Yanderu, né, em Guarani, em Caigangue, o nosso Topé, né,
Bate o pé. Obrigada. Então, ela cantou em Caingangue, né? Então a Jovina não é muito de falar, ela gosta mais de cantar para sentir a força, né? Mas, não sei se a Carol quiser fazer alguma pergunta também. Eu quero que a Jovina conte um pouquinho da casa de passagem. Você conta para nós, Jovina? Eu quero. Então, a Casa de Passagem Indígena em Curitiba, ela foi fundada em 2015 por mim, porque eu vi os parentes, né, que sempre andava pelas ruas, vendendo os artesanatos, não tinha um lugar fixo para dormir, né? E aquilo me incomodava, sabe? Porque sempre quando eu viajo, eu sempre encontro alguns parentes também na rodoviária e eu me sentia mal, assim, de ver, né? Assim, o povo daquele jeito, daquela situação. Eu falava, meu Deus, poderia ter um lugar, né? Para eles ficarem até vender os artesanatos. E ficava preocupada. Porque nas viagens minhas também para São Paulo, eu vejo também em algumas rodoviárias, né? Que eu vejo que alguns... os parentes ficam também, né? E aí isso aconteceu em Curitiba. Em 2015, eu fui dormir embaixo do viaduto junto com os parentes, né? Que em dezembro eles sempre vêm vender artesanato e traz todas as crianças, que é fim de ano e as crianças entram em férias. E aí aquilo me incomodava, sabe? Falei, nossa, como trouxeram todas essas crianças, o que vamos fazer? Alguém tem que fazer alguma coisa. Porque se a gente não fizer, ninguém faz. Eu falei assim, para o meu filho, né? E o que eu vou fazer? Aí ele disse, eu acho que dá para a senhora ir lá conversar. Eu falei, não, eu vou dormir lá. Aí eu peguei o colchão e levei para lá. Embaixo do viaduto. Tinha mais de 100 e poucas mulheres, né, com crianças. E com um monte de artesanato. E aí eles eram também, chamavam a guarda municipal para elas, né, na época, que ali não era lugar para ficar. E aí elas saíram dali e iam para outro viaduto, que era próximo da rodoviária. E é onde eu falei, não dá para deixar passar isso. Eu falei, vou dormir lá. E cheguei esse horário, e aí eu falei com elas, vim dormir aqui com vocês. Vamos ver quem vai vir aqui nos apoiar. Mas como elas não sabem falar, porque se falar para uma pessoa, para uma mulher indígena caigangue, que se ela não souber falar, se você falar para ela, você não pode ficar aqui, ela vai achar outro lugar, ela vai sair quietinha, porque ela não sabe falar, não sabe retrucar, não sabe... Ela não consegue, ela fala, tá bom, e sai dali, e vai procurar outro lugar. É assim que aconteceu. E aí eu cheguei lá e organizei, vamos se organizar, todo mundo organiza os colchões direitinho, então embaixo do outro viaduto, fiquei lá. Aí chegou a reportagem lá, né, falou, o que vocês estão fazendo aqui? Não tem ninguém apoiando vocês? E eles ficavam bem quietos, ninguém respondia. Quem é responsável por vocês aí? Aí eu falei,
E aí ele veio falar comigo, né? O que vocês pretendem? Eu falei com ele, falei, ó, essas mulheres vêm de longe, às 6 horas de viagem de cada aldeia, elas sempre, todo ano elas vêm para cá vender os artesanatos, e não tem onde elas ficarem. E nós estamos na capital, e Curitiba é indígena. Se tem tantas praças que é de estrangeiro, falei, né, tem a Praça do Papa, Praça do Japão, tem várias coisas que tem lá, sabe, em Curitiba. E aí eu comecei a falar isso para ele. E aí ele falou assim, mas ninguém veio conversar com você. Eu falei, não. Aí eu falei, então, ele falou, posso fazer uma reportagem com você? Você vai falar aqui. Eu falei, vou falar. Aí aonde eu comecei a falar, né? Falei com ele assim, olha, essas mulheres que estão aqui são mulheres trabalhadoras, elas não são pessoas de rua, são as mulheres guerreiras, e eu quero que alguém da prefeitura venha aqui para dar um apoio, e alguém do governo aí, eu quero que alguém se manifeste, porque elas vêm a trabalho. E quando foi no outro dia, chegou, né, o pessoal da prefeitura, imediatamente, assim, eles já arrumaram um lugar lá que era da prefeitura, lá, tipo, o tamanho desse que era, para eles poderem ficar, tinha também espaço em cima, banheiro e cozinha. E aí, me chamaram para mim lá, levei todas elas. E aí, onde conseguimos, sabe? Isso foi em 2015. E aí, na pandemia, fecharam, né, a casa de passagem. E aí foi mais uma luta que o prefeito, né, não gosta de indígena, sempre, né, existe essa discriminação, e ele não queria a presença dos indígenas na cidade. E nós lutamos mesmo, a gente foi na frente da prefeitura, fizemos barracos lá na praça que tem lá, entre a prefeitura e o Palácio do Governo. Então eu falei, vamos ocupar aqui. A gente ocupou, a gente ficou 26 dias lá, nesse lugar, e não saímos de lá. A polícia foi lá conversar com a gente e perguntou o que nós estávamos fazendo ali. Aí a gente falou, né, nós queremos a reabertura da casa de passagem, como é que vamos deixar crianças e mulheres. E aí a gente teve apoio, assim, da frente feminista, e também tivemos apoio, assim, de algumas amigas, né, que tem muitos amigos e amigos em Curitiba. Então elas traziam marmita para a gente, traziam comida, e aí a gente trazia o lona. Então a gente fez uma coisa bem organizada, montemos lá, né, uma cozinha lá também, alguém trouxe fogão para a gente poder fazer a comida ali. E aí a gente fazia o café de manhã, e também, passados uns 3 dias que a gente estava ali, alguém providenciou o café da manhã, trouxeram pão, até almoço, assim, sabe? Então ele foi melhorando até a reabertura, mas as mulheres ficaram 26 dias naquela praça. Porque hoje em dia, se você não fizer na base da pressão, as coisas não acontecem, né? Se você não ir à luta, as coisas não acontecem. Isso aqui é muito lindo, a gente está unido. Mas se a gente tiver só um pensamento, vamos pensar tudo junto, vamos construir junto, é muito bom, sim, a construção junto. Então, eu construí com as mulheres, então está lá. Mas ainda essa casa de passagem não está como nós queremos, né? Principalmente eu quero uma pessoa indígena que trabalha, que coordena lá dentro, que ela ganhe o seu salário, né? Porque a gente tem que ocupar nossos espaços, né? É de direito. E aí eu coloquei meu filho para cuidar, minha nora, né? Mas sem ganhar nada. Mas a gente está indo, sim, conversamos com o Ministério Público, conversamos com a Prefeitura, o Estado também agora vai abraçar a causa também, mas eu espero, sim, que eles façam uma coisa legal, porque a gente também não quer uma casa alugada, a gente quer uma coisa escriturada, porque é um direito que nós temos, né? Então, quando se fala do direito, é um direito dos povos indígenas, porque Curitiba, igual a Olivia falou ontem, né? Curitiba é assim, fuja que eles estão vindo aí, né? É uma coisa triste, o nome que é Curitiba, sabe? Em Caigangue, né? Então,
esse Curitiba, um nome assim que falou para os índios fugirem. Eu caio fora daqui que as pessoas estão vindo nos matar, sabe? Então é por isso que eu sempre, quando eu vou falar, eu falo Curitiba é indígena. Ali morreu muita gente. São Paulo também eu vejo que só tem nome indígena, né? Que foi muitas pessoas morreram, muitos indígenas morreram. E nós não queremos mais ver esse sangue. Então, cada vez que eu vou falar, né, que foi morto tantos indígenas, né, tantos parentes. E eu sempre falo assim, sangue indígena, nenhuma gota mais. Sangue indígena, nenhuma gota mais. E demarcação já. Isso que eu sempre falo assim, sabe? Mas era um pouquinho da carta de passagem que eu falei, foi isso. E hoje em dia as mulheres estão lá, elas vêm nas férias, né, estão lá. Então quem está agora atendendo, coordenando lá é minha nora, mais outro menino, que também não pode deixar só as mulheres sozinhas também, que é perigoso, né? E o meu filho. Tem que ter homem também, né, para se apoiar, porque de repente chega alguém maluco, né, porque existe, né, na cidade tem é muito perigoso também lá em Curitiba. E era isso, porque se a gente não guerrear, nada acontece. Eu quero que aconteça mais coisas legais igual está acontecendo aqui, viu, Carol? Era isso. Vamos ouvir? Vamos ouvir o que está ali? Vamos ouvir um pouquinho, tá? Não é rap, hein? Continuação de música para ouvir. Vamos que vamos.
Isso aí, vamos que vamos. Então, eu tive a sorte que meus filhos, todos eles são cantores. Então, quando eu era pequeno, eu sonhava em ser cantor. O jogador não deu certo, então vai ser cantor. Daí eu não cantava, só sabia compor, mas não sabia cantar, que não era difícil. Daí Deus falou assim, olha, então já que você fracassou, então seus filhos vão ser sucesso. Daí os três tocam, cantam, né? O Tupã canta, desde pequeno, o Tupã tocava e o outro pequeno vai seguindo. Depois foi o tripé e assim vai indo, né? Então, vamos que vamos. Conta mais de quando você era criança. Então, tem uma coisa que a Jovina gosta de ouvir, que ela já começa a rir antes do tempo. Então, A gente precisa saber. eu era pequenininho, tinha uns interior do Paraná. Eu estava no segundo ano, naquela época era grupo, né? Eu estava no segundo ano. Daí, de repente, um molequinho novo, 10 anos, 11 anos, uma coisa assim, não sei. Daí, de repente, naquela época, todo mundo sonha de molecada era andar de bicicleta, que nem como tem bicicleta para todo canto, né? Daí tinha um amigo meu que tinha bicicleta, ele chegava do serviço e todo mundo queria ver, deixava a bicicleta, todo mundo pegava e deixava, anda todo mundo aí. E eu ficava andando. Daí um dia eu encostei e sentei na bicicleta. Fiquei sentado na calçada assim, e eu sentado. Daí de repente, vinha um doido com um Fusca, uma velocidade imensa, e me pegou, me atropelou. Não esqueça até hoje, né? Daí o carro me pegou, jogou lá no alto. Daí que jogou, eu caí, virou tudo, daí sangreira para todo lado, daí falei, nossa senhora, daí todo mundo pensou, morreu. Mas daí não morreu, estava vivo ainda porque os ossos não quebraram. Os ossos estavam inteiros, mas sangreira para todo canto, né? Daí no interior do Paraná, daí me levaram para Londrina. Daí fiquei 30 dias desacordado. Daí beleza. Daí 30 dias depois eu acordei e vi assim, nossa, eu sonhei com tanta coisa que passou na cabeça, que eu estava morto, né? Daí eu acordei. Daí beleza, daí eu era pequeno, daí voltei para a cidade lá, me levaram para o interior de Cornélio Procópio, uma cidade vizinha lá. Daí eu estou lá, daí cheguei, né? Tinha acho que uns 10, 11, 12 anos. E daí eu fiquei bobão, né? Daí o médico falou para minha família que eu ia ficar retardado, que eu não ia mais voltar ao normal, né? Daí eu chegava assim, não conhecia ninguém. Daí eu dava bênção para todo mundo, as crianças assim, pequenininhas, 3 anos, 5 anos, eu chegava e dava bênção para todo mundo, né? Daí eu sabia que eu estudava, daí eu falei assim, ó, eu vou lá na escola visitar os alunos, né? Daí eu cheguei lá, fui visitar, daí os professores ficaram com dó de mim, né? Ficaram todo mundo molecado, né? O que eu tinha era para ter morrido, eu não morri, né? Daí beleza, daí fiquei lá visitando os alunos. Daí eu falei, eu vou voltar a estudar, só que eu não entendia nada. Daí eu fiquei lá na escola. Daí demorou um pouco por causa da doença, na época do acidente, daí me deu meningite, daí voltei para o hospital de novo, né? Daí eu falei, caramba, além do acidente que ele ficou bom, deu meningite. Daí eu voltei para Londrina, daí fiquei internado lá. Ficaram uma injeção na costa, meu Deus do céu. Daí fiquei internado lá. Daí veio novembro, dezembro, daí veio final de ano, daí eles ficaram com dó de mim, né? Falei, nossa, já que ele vai ficar bobão, ele vai voltar mais, vamos empurrar ele para o 3º ano. Daí eu passei para o 3º ano sem estudar, né? Achava que já só para poder receber os resultados, eu passei para o 3º ano pelo menos. Daí beleza, daí eu fiquei bobão, assim. Daí demorou um tempo, as coisas foram voltando ao normal, foi voltando. E daí fui crescendo, daí continuei estudando. Estudei o 3º, me empurraram, passei para o 4º, daí passei para o 5º, daí foi indo. Daí comecei a ler, aos 15 anos, como eu te falei, daí fui sonhando em fazer filosofia, depois entrei na faculdade. E daí a turma, minha família falava assim, nossa, já pensou? E era para ser o bobão da família, e no fim era o esperto. E daí é o único que tinha um trabalho. Ele é esperto para chuchu. Então foi uma coisa que eu contei para ela ficar rindo, né? Porque todo mundo ri quando eu conto, né? Porque eu fiquei bobão, das outras pessoas não pode, né? Ele ficou, o médico já deixou o aviso lá, pessoal, não se preocupe, que daí ele vai ficar bobão assim para sempre, né? E daí eu pegava o rádio, ficava escutando as coisas. Eu fiquei bobão, eu mesmo lembro que eu ficava dando bênção para todo mundo, né? E daí
Estou na disputa aí com o Frederico Nietzsche para ver se a gente consegue fazer um livro junto, né? Então estou querendo fazer um livro com Nietzsche. A gente discutir as ideias, né? Assim falava Zaratustra. E nós vamos escrever um livro junto que é a segunda edição, segundo volume. Né? Então é uma coisa que eu gosto de falar, porque até eu fico espantado, né? Porque eu fiquei bobão mesmo. E continuo meio bobinho, mas aquela época era bom. Não era bobão, agora eu sou bobinho. Olívio, Assim, e do que você brincava? Tinha bastante contação de história, eu sei que você já disse que sim, né? E do que você gostava de nadar no rio? O que você gostava de Eu brincar? sempre fui um cara que eu gosto de ficar ouvindo, desde pequeno eu ouvi história, porque eu sou um cara assim curioso. Assim aconteceu com os meus filhos, o Verá principalmente, ele sempre foi curioso, porque ele me deu muito trabalho, né? Ele queria saber de tudo, e eu tinha que inventar história todo dia para contar uma história para ele, porque senão ele ficava doido da cabeça, né? Eu contava história que eu sabia, depois ele, não conta, eu não contar. E eu sempre fui assim, desde pequeno, curioso. E as pessoas achavam engraçado, eu falei, nossa, mas ele é curioso. Toda hora ele pergunta uma coisa, ele fala isso, pergunta isso. Eu gostava de perguntar para quem sabe, né? Bastava eu ver um cara inteligente. Se eu conhecesse o Maurício Negro naquela época, ele ia sofrer na minha mão, porque eu ia ficar fazendo pergunta toda hora. Então, eu sempre, desde pequeno, eu fui curioso. Eu pergunto isso, pergunto aquilo, e as pessoas achavam engraçado. Né? Então, isso é uma coisa assim que eu aprendi muito desde pequeno. Então, foi isso que eu descobri o meu talento de escrever cedo. Né? E daí, meus filhos vêm para me humilhar, começaram mais cedo do que eu. Né? Daí, sempre foi assim. Então, todos eles começaram cedinho. Então, eu acho que isso aí está no sangue. Né? Porque é igual jogador, se o cara é jogador, o filho nasce com a ideia também de jogar, porque já nasce com talento. Então, meus filhos também teve essa experiência, porque eu sempre fui contador de história, então eu gosto de contar história com meus filhos, e eles ficavam escutando. E daí aprenderam a escrever também. Então, é um dom. Porque para ser escritor, não é querer, é dom. Eu sempre falo isso. Não é falar assim, eu vou ser escritor agora, porque dá dinheiro. Não, não dá dinheiro. Então, não pensa nisso. É dom. Eu gosto. Então, desde pequeno eu tive isso aí. Então, eu tive sorte que meus filhos nasceram, todos eles assim. Né? O dom que eu queria ter, eu não tenho. Eu gostava, meu maior sonho era tocar e cantar. Mas eu não tenho esse dom. Vamos falar dos seus filhos? Querechu, mais velha. A Querechu é a filha mais velha, ela está com 26 anos. Hoje ela lançou um livro, mas ela ficou revoltada, ela tinha 9 anos, daí a imprensa foi atrás dela, ela não gostou. Falou, nunca mais vai escrever um livro. Ela ficou brava. E daí o Tupã, com 10 anos, começou a escrever também, e talentoso. O Tupã é autodidata. Então o Verá aprendeu tudo com ele, né? Porque ele é autodidata, se mostra um negócio para ele assim, ele já, rapidinho ele já capta, né? Até inclusive teve um cara lá que chegou na aldeia, ficou 3 dias na minha casa, ele é famoso. Se chama Estas Tony, não sei se alguém já ouviu falar dele, né? Estas Tony, ele é um músico de alto nível. Ele ficou na minha casa escutando o Tupã tocar e ele falou, nossa, seu filho é autodidata. Eu falei, não sei, se você está falando que é. Porque eu não sei, quem sabe é quem é, né? E daí ele falou, nossa, seu filho é autodidata. Então ele desde pequenininho ele tem esse talento, né? E o Verá foi aprendendo com ele, e o Diego Pé foi aprendendo com os outros também, né? Então todos eles são assim, né? Então é bom. Então isso que eu falo que é dom. Dom é uma coisa que você descobre e você faz aquilo. É muito bonito. Eu trouxe a questão dos filhos, porque... Então, tá falando dos filhos? Pode continuar, pode continuar. Tupã, depois vem o Diego Pé, que é o mais novo, que o Verá é o outro, que é o cantor de rap, depois esse aqui é o Diego Pé. E daí, para não falar, porque eu não gosto de... que eu tenho outra filha, que é com outra mulher, né? E daí, que mora lá em Santa Catarina. Mas eu gosto de falar dela porque ela, como ela não foi crescida comigo, e daí ela sempre ficava assim, né? Porque não ficava falando porque não faz parte da família, né? Mas eu gosto de falar, ela também é filha, né? E ela também ela nasceu com o mesmo talento, você vê como é que é, né? Ela escreve também. Qual o nome dela? E ela é cantora de rap, só que dela desistiu. Então, quando ela era pequenininha, com 10 anos... O nome dela? Gisele. Ela mora lá em Santa Catarina. Ela tem a mesma idade do Verá, que é 1 mês de diferença, né? Então, os dois, quando eram pequenininhos, os dois ficavam cantando rap, com 10 anos. E o sonho dela era cantar rap com o Verá, porque ela cantava num grupo chamado Os Guarani, lá em São Paulo, na aldeia do Jaraguá. E daí um dia eles conseguiram fazer um show junto, o Verá e essa Gisele, que é minha filha, né? E também é talentosa. Então, nasceram tudo
com essa doença. E o Olívio tem um livro da literatura nativa familiar, eu acho muito legal. O Olívio é um pai muito amoroso. Nós fomos jantar na primeira noite em que eles estavam aqui e o voo do Diego Pé Mirim atrasou. Foi a primeira vez que o Diego Pé Mirim andou de avião e ele tomou um chá de cadeira e a gente estava aqui desesperado pensando nele e o Olívio estava muito preocupado e a gente foi jantar antes do Moisés levá-los e buscá-lo no aeroporto. E o Olívio se preocupou em guardar um pedaço de pizza para levar para ele, porque ele ia estar com fome, e estava muito preocupado. Existe muito amor, muito afeto. E a gente estava hoje também conversando, e eu achei tão bonito que o Olívio falou: ele é meu bebê, ele ainda é o bebê da família, né? E a gente tinha planejado a produção tinha planejado um quarto separado e ele tá lá junto, é tão bonito, isso é muito legal, é lindo, é um exemplo, assim, né, de acolhimento. Eu fico muito feliz de ouvir, gosto muito. Adoro suas histórias. Vamos deixar o Diego Pé falar alguma coisa para ver o que ele fala para nós? Vamos. Chamo Tireiro Diego Pé Mirim, o peito é para mãe. A Mopuria Chapuai Penduonia. E chama Chikringa Japoramo. A começar o livro Amupara. Agora, ele corre para que Amupar Pieco. Peraí. Então, ele falou quem ele é, né? Mas o resto vocês vão procurar tudo no Google. Agora eu não bati palma porque eu fiquei com medo. Fiquei, nossa, vai que ele tá falando aqui, tá muito chato, quero ir embora. Aí eu pensei, nossa, tô com sono. Mas vamos ver se ele fala um pouquinho em português, porque ele já está desenvolvendo mais português. Vamos ver se ele fala um pouco em português. Conta o que você quer. Fala o que você sente por mim. Você está com raiva? Fala, solta tudo para fora. Eu sou o Diego Pé Mirim, eu tenho 19 anos e eu dá um friozinho também, né? Mas sempre que eu estou aqui, assim, eu gosto mais de cantar assim o violão e escrever também, eu gosto também. É isso. Então, por isso que o Verá também é desse jeito, porque as pessoas ficam impressionadas com o Verá, porque o Verá é desse jeito, assim, você fica quietinho, quietinho, daí as pessoas se assustam, falam assim, nossa, mas daí quando ele começa a cantar, daí parece que ele recebe o espírito do Michael Jackson, aí a bomba explode. Uma vez eu viajei com o Verá, e foi 2 horas de viagem de carro, até na cidade que ele foi fazer o show, e o Verá fica assim, só quieto, ele fica só escutando, ele não fala, ele fica quieto, aí a mulher fica com vergonha, ele pergunta, fica quieto, fica conversando, porque eu falo pouco, vocês perceberam, né? E daí a gente foi conversando até lá, 2 horas falando, e o Verá só atrás. E a mulher com vergonha de puxar assunto, porque vi que ele é quieto. Daí quando ele começou a cantar, daí a mulher falou, meu Deus do céu, isso aí é o Verá. E ela se assustou, porque na hora que começa a cantar, é outro mundo. Então, desenvolto, o que eles gostam, né? É cantar. Né? Muito bom. Eu quero ouvir um pouquinho da infância da Jovina, que faltou, né? O que você quiser contar, Jovina? Então, eu e Olívia, a gente se conheceu nos anos 90, né? Só que quando eu fui morar em Curitiba, e ele já estava estudando na PUC, né? E aí o Olívio, naquela época, era tão difícil para a gente namorar, ninguém pegava na mão de ninguém, e ninguém conversava, e na época o Olívio já gostava de mim. Só que eu fui embora para minha aldeia, na Pucarania, eu já morava na Pucarania, onde a minha amiga
Anímio. Você já falava português bem? Não. Ah, então a Eu gente não tem que falava explicar isso. português. Eu tinha 19 para 20 anos na época. E a Jovina é caigangue e o Olívio é É guarani. guarani. E hoje eu perguntei se o Olívio fala caigangue e ele disse que não. E eu perguntei para a Jovina se ela fala guarani e ela disse que não. E ela não falava português. Eu não falava português, assim bem. E aí, passou-se tempo, né, o Olívio formou a família dele, né, que é a mãe do Dico Pé-Mirim. Ele formou a família dele, também formei minha família. Vivi 21 anos, né, com o pai dos meus filhos e não deu mais certo. E aí essa é um pouquinho da minha história que eu vou contar. Depois de 30 anos, a gente voltou a conversar, falei do Verá, que eu curtia muitas músicas do Verá, e nunca mais tinha falado, nunca mais eu tinha visto o Olívio, né? Eu fui embora, anos 90, né, Olívio? E o Olívio ficou estudando lá, fazendo a faculdade em Curitiba. Eu fui embora e ele ficou. Só que na época a gente já se gostava, só que nunca ninguém tinha coragem de falar um para o outro. E eu falo, por que na época você não escrevia um bilhete? Eu quero falar com você. Por que na época você não falava isso para mim? Quem sabe eu ia responder, né? E eu era bem tímida também. Eu fui embora, depois de 30 anos a gente começou a conversar por WhatsApp. E eu falando para ele que eu curtia as músicas do filho dele. E aí começamos a falar, né? Falei que eu vivi 21 anos, né, com o pai dos meus filhos, que não estava dando certo mais. E aí ele também começou a falar que também não estava dando certo mais com a mãe do Dico Pé, né? E aí assim a gente resolveu morar junto depois de 30 anos depois. Então a nossa história é longa e a gente até escreveu sobre a nossa história. Mas eu gosto muito do Dico Pé-Mirim, que ele já morou junto comigo lá em Curitiba. Eu considero ele muito também. Gosto muito dele, ele é bastante tímido. E ontem que eu falei para o Olívio, conversa com o menino, lá você não fala nada. E aí eu converso com ele lá em casa, a gente conversa, tá tudo bem, tá? Então ele não é de conversar, mas agora eu sou bem tagarela, assim, sabe? E eu gosto muito de te ouvir. Vocês escreveram a história de vocês, Olívio? Vai ter livro? A gente escreveu um romance para mostrar a história da época, né? Mas a gente foi publicar e não deu certo, daí está guardado, né? É uma história que a gente começou a história daquela época, quando começou, né? Foi em 1990. Foi em 1990, daí a gente começou a escrever essa história. Depois de 30 anos a gente se encontrou, né? Que história bonita. Insiste, não desiste. É Porque muito tá bonita essa guardado. história. Uma hora a gente... E tem um outro livro que vocês estavam me contando, um livro relacionado à Covid-19, né? Isso, Fala um a gente pouquinho. vai lançar... Opa, calma. A gente vai lançar um livro agora em abril, em Ponta Grossa, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. O livro chama Covid nas Aldeias. Que eu tive Covid lá no Curucutu, na época, e daí foi criado um hospitalzinho de emergência, e daí eu não morri. Estou vivo. E daí na época a gente descobriu um remédio muito bom para a gente tomar quando pegava Covid, então a gente se curou todo mundo. A gente pegava doença, mas que espalhou rápido, porque a gente fumou no cachimbo, e eles falaram, não pode fumar no cachimbo, em família, então não adianta falar Curucutu isso. é em Parelheiros, né? Parelheiros, São Paulo. E daí quando foi ver, a Jovina pegou também. E daí ela quase morreu. Ela foi praga mesmo, que deixou ela viva aí até agora. Brincando. Mas daí ela pegou a coisa. Daí ela pegou Covid, mas foi um sufoco, que eu ficava lá só no WhatsApp com ela para ver como é que ela tá. Como é que você tá? Tô bem, bem. Daí tava ruim. Então, eu vou passar o microfone para ela, porque ela me disse, e ainda tem sequela da memória, né, Jovina? Fala um pouquinho. Então, a gente vai fazer esse lançamento do convite no em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa. Eu perdi a memória. Eu não sei nem o número do meu celular, nem o número do celular do Olívio. Portanto, que eu desativei ele do meu celular, do meu WhatsApp.
Então tem muitas coisas que eu esqueço, eu também depois do Covid, assim, coisas que eu não fazia em casa eu faço. Eu faço umas 2, 3 vezes, eu fiquei com a mania de limpeza, né? Eu já tinha essa mania, mas eu fiquei pior. Eu acho, assim, toda hora eu quero estar limpando, tirando a poeira, de tomar banho também. Foi uma coisa assim que eu quero parar com isso, sabe? Uma mania assim muito assim que ficou na minha memória que eu tenho que fazer isso, eu quero tomar banho. Pode estar gelado, mas eu tenho que entrar embaixo do chuveiro, eu não sei. Parece que muda, sabe, minha cabeça. Mas eu estou voltando ao normal. E a minha vinda para cá foi muito bom, assim, para me abrir mais minha mente. Quem sabe eu vou lembrar muito de vocês, né? A carinha de vocês. E estou melhorando. Mas eu quase fui para a fita, que nem diz o outro. Mas estou aqui viva também para a gente dar continuidade desses trabalhos lindos que você fez aqui, né, Carol? A gente vai estar junto aí com você, eu vou estar junto, quero ajudar a organizar. Eu estava conversando com a Gisele também, vamos organizar alguma coisa indígena, vamos fazer um evento espiritual, coisas da nossa cultura. Falei para ela que essa é a minha área, medicina natural, né? É minha área, falei para ela, né? Então a gente também vai se conversando. Quem sabe, né? Vamos descobrir uma chácara, vamos fazer coisas maravilhosas e eu quero a presença de vocês lá, porque isso eu já vi em visão, já assim, ontem mesmo, que eu preciso voltar várias vezes para cá. Eu vou voltar. Inclusive, esse livro Minha chama casa, sua Covid casa, nas Aldeias. O nome do livro chama Covid nas Aldeias. Conto meu e um conto dela. E outro livro que ela vai lançar chama A Marcha das Mulheres Indígenas, que é um livro sozinho, pela mesma universidade. E daqui a uns 3 meses eu estou esperando ver se eu lanço um novo livro que chama... eu também estou com problema de memória. Eu sempre esqueço, hoje eu voltei. Oh, caramba. Olha, eu lembrei hoje, daí depois... Eu vou lançar um livro que é sobre a floresta, a destruição da floresta, e eu fiz umas ideias boas, né? Como? O choro da Mãe Terra. Alguma coisa assim, o choro da Mãe Terra. Sabe como ela está com a memória boa? O choro da Mãe Terra. Então eu começo falando sobre a chegada dos portugueses que destrói tudo, depois matam os índios, nossos parentes da época, vão matando e continua hoje. Então a floresta chora a morte dos índios. E nós choramos a morte da floresta. Então esse livro é muito bom, que eu escrevi assim, sentei, quando eu resolvo escrever, daí vem as ideias, vamos escrevendo. E eu estou muito feliz porque esse livro vai ser patrocinado com o apoio de um... Eu fiquei com medo de falar para ele, mas daí eu falei para o Verá, fala com ele, porque daí você é amigo dele, né? Vai que ele é o DJ Alok, né? Daí o Alok falou assim, não, vamos ajudar. E daí eu vou lançar esse livro com o patrocínio dele, que é na minha editora, a editora Diego Pé, porque eu criei uma editora chamada Editora Diego Pé, né? E a gente não tem dinheiro para ficar lançando. Daí eu falei, então vamos falar com a Alok. Daí deu certo. Conta da editora Diego Então, Pé. a editora, eu criei essa editora porque a gente quer publicar uns textos diferentes, porque é difícil publicar um livro nas editoras. O Maurício sabe muito bem, nós fomos obrigados a entrar no sistema, vamos falar dos brancos, né? No sistema dos brancos, porque eu sempre escrevi textos críticos, né? Então eu sempre comecei assim. Então o primeiro livro que eu lancei, o segundo, 500 anos de angústia, é crítica. Tcherecorandu, a morte de Cretã, é um livro crítico. A invasão é um livro crítico, então é difícil publicar. Então quando você chega numa editora, a primeira coisa ele quer saber se é literatura infanto-juvenil. E aí eu fui obrigado a entrar nesse sistema, porque a gente escreve umas histórias, porque daí fala que é literatura infantil. Mas nós indígenas, nós não escrevemos literatura infantil. Isso aí foi o sistema que pressionou nós a escrever, porque nós indígenas, nós escrevemos literatura, que é para todos. Quando a gente vai contar uma história na aldeia, a gente conta na casa de reza. E a gente conta, daí tem os velhos, tem os jovens, tem mulheres, tem crianças, tem adolescentes, que agora na cidade fala adolescente, né?
tem toda a idade, tem bebê, todo mundo vai escutar a história. E a história, quando é contada, todo mundo escuta. Só que na cidade eles criam a separação, você entendeu? Então, se eu for contar a história do casamento do leão, daí tinha que separar. Não, tira as crianças, porque as crianças não podem ouvir. Não, porque na história do casamento do leão tem coisa. A história do macaquinho lá, que eu escrevi, não pode, porque daí vai dar problema, então tem que tirar as crianças. Então, para nós, a história ela é contada para todo mundo. E daí foi obrigado a entrar no sistema, literatura infanto-juvenil. Isso aí é só na cidade, para nós não existe isso. Aproveita e fala dos seus livros. Daí, meus livros daí, eu publiquei já 24 livros, e tem alguns aí, quem quiser comprar depois, compre. Quem não quiser, não saia daqui, vai sair com feitiço. Vai perder um pouco. Então é melhor nem sair. Vamos negociar esse negócio aí para não sair com feitiço. Tá bom? Então, os livros, cada livro meu, eu gosto muito dos meus livros, porque eu sou apaixonado pelos meus filhos, mas os livros também são meus filhos, porque cada história é diferente uma da outra. Então as pessoas perguntam para mim qual que eu mais gosto. Não, é todos. Você entendeu? Porque os filhos sempre têm aquela visão, pensa que os outros falam assim, até os meus filhos pensam assim, o pai gosta mais do Verá. Não, não é. É que o Verá, desde pequeno, ele tem outro estilo. Ele queria viajar comigo. Os outros já não querem, cada um tem um jeito. E daí eles foram pegando o sistema e a gente tem que seguir a carreira. E aí assim vai indo. E o livro, quando eu vou escrever, eu escrevo de formas diferentes, porque são ideias diferentes. Mas aí, quando a gente está escrevendo, a gente fica feliz quando você escreveu aquele texto. E daí, quando eu vou escrever outra história, eu fico feliz com aquela outra história. Então, eu gosto de todos os livros, você entendeu? Até o que eu não escrevi ainda, eu já gosto, porque eu sei que vai surgir uma ideia a qualquer hora. Porque nós que escrevemos, a ideia vem. E eu sempre falo, quando eu leio meus textos, às vezes eu fico lendo, quando eu mesmo leio, eu fico impressionado, porque caramba, esse cara é inteligente demais, olha que palavra linda. Mas eu nem sei de onde veio isso aí, porque não é eu que escrevo. A gente que tem dom, parece que é o Espírito que fala, e a gente vai escrevendo. Porque as pessoas, hoje em dia, tem muita gente que escreve tese de mestrado, e eu fico acompanhando, porque eu recebo um e-mail, onde mostra as teses de mestrado, e essa semana eu vi já está com 411 teses de mestrado, ou no Brasil ou exterior, né? Porque daí as pessoas digitam e fica lá. Então eu fico impressionado porque eles vão analisando minhas obras. Você entendeu? Isso é bom. Isso é uma forma que deixa a gente feliz, porque a gente vê que o trabalho da gente está sendo reconhecido. Você entendeu? Porque se não fosse reconhecido, a gente não estaria aqui. Sim. Então, gente, nosso tempo está chegando no fim. O nosso bate-papo aqui, de modo formal, vai se encerrando. A gente vai ouvir o Tecupé Mirim mais uma vez, mas a gente ainda pode ir lá olhar os livros, manusear. Eu disponibilizei os livros no chuveiro de livros lá embaixo também, se alguém quiser ir lá, sentar, olhar com calma. Tem artesanato da Jovina, cada peça linda. Tô aqui, ó, eu falei que eu tô insuportável. Eu ganhei um colar, eu ganhei uma pulseira, eu comprei uma tiara, eu ganhei uma camiseta de Thiago e Andeva. E eu acho que a gente precisa, para além daqui desse momento formal, ter um momento em que vocês possam conversar com a Jovina, com o Olívio, com o Tecupé Mirim. Então eu vou encerrar o bate-papo de modo formal, a gente vai ouvir o Tecupé e vocês fiquem à vontade para abraçar, pegar autógrafo. Hoje você deu autógrafo, hein, Olívio? A gente foi na escola de manhã e as crianças tudo queriam autógrafo do Olívio, gente. E aí vocês podem pegar autógrafo, podem tirar foto. Isso, então, para encerrar, agradeço a Carol, porque isso foi maravilhoso demais, né? Isso aqui vai ficar na história. E como ela faz aquela pergunta com todos os que vieram aqui todo dia para indicar um livro, é mesmo, não pode faltar. Eu indico todos os livros, mas hoje, especialmente, eu vou indicar um livro que não está aqui, chamado Tecoá, Conhecendo o Mundo Indígena, que o Maurício Negro é um desenhista. Vocês vão ver que desenho belíssimo, você entendeu? Compre, daí é só procurar na internet, Editora Global. Daí vocês vão achar esse livro é belíssimo, porque eu criei uma teoria nova, uma história, para mostrar como que é a cultura guarani no dia a dia. Então esse livro é belíssimo. E, para encerrar, o Tecupé vai mostrar seu talento aí, para encerrar. Ela vai falar um pouquinho. Meio minuto.
eu vou falar meio minuto do artesanato aí. Então, eu sonhei há muitos anos, né, trabalhando com as peças da natureza, né, e mudou, sabe? Eu acho muito bonito as miçangas. Esse é do povo Guarani, esse aqui é do povo Guarinauá, do Acre. Então, eu tenho coleções de cada povo, né? Mas ninguém dá valor. Esse daqui paguei 350 do povo lá do Acre. Esse aqui eu paguei 150 do povo Guarani. Eu fazia até a metade quando eu trabalhava na miçanga, mas ninguém dá valor. Depois está tudo bonito no seu braço, parece assim uma coisa assim que foi uma coisa rápida. E eu gosto muito das miçangas também, que ele tem nossos tribais, ele também nos dá força, né? E aí eu parei com isso e há muitos anos eu sonhei só com peças indígenas, que falei, como que eu vou trabalhar com isso? E comecei a trabalhar só com semente e pedra. Tudo que tem ali são da natureza, que ele nos dá força. Vocês precisam aprender cada peça que tem ali. Eu amo fazer isso, sabe? Eu também dou curso, né, de artesanatos, né, de fazer o colar, de fazer também o filtro dos sonhos, né? Tudo isso, ele vem da natureza, tudo isso, ele nos dá força. Cada peça daquilo que você pode olhar para você ver que você vai sentir aquela energia. E aí, tá aí. Fiz pouquíssimo, há 2 semanas atrás, né, Lívia? Falei, eu vou levar, né? Vou contar um pouquinho da história das sementes. Então, ali tem semente de... é conhecido como olho de boi, né? Mas ele é medicina. Ali dentro dela tem um miolo, que é branco, que é muito bom para dor de ouvido. Cada pecinha que tem ali tem um significado. E também ali tem jarina, que é do Mato Grosso. Os cachimbos, aqueles pequenininhos, são feitos de semente, e são jarina também. Ali nós temos tucum também, que é da Amazônia, né, trabalhado. Ali tem também açaí. Cada um tem uma energia que você possa usar ele. E as pedrinhas também. Eu senti de dar essa aqui para ela e para o marido dela, né? Então era isso aí, vamos cantar. Vamos que vamos.
obrigado a todos e vamos que vamos. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Jovina, obrigada, Olívio, obrigada, Tio Pé-Mirim. Amanhã ainda tem programação até às 21h e eu não posso ser injusta. Eu agradecer a produção do Pauzinho, eu não falei Agnes, Fernando Macaco e Júnica P. Obrigada, gente. Um beijo em vocês.